Se houver algum problema, me sinalizem, por favor. Beleza, Raquel. Obrigada. Então, gente, dando início à palestra, meu nome é Raquel Carvalho da Mata. Primeiramente, bom dia a todos, né? Sou formada em licenciatura em Química pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro. Possuo mestrado em Ciências e Tecnologia de Polímeros pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente estou cursando doutorado no mesmo curso de Ciências e Tecnologia de Polímero na UFRJ, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu tenho como foco de pesquisa a síntese e degradação de polímeros classificados como biodegradáveis, como, por exemplo, o poliácido lático, que também pode ser chamado, também é conhecido como PLA. E para a palestra de hoje, né, eu trouxe justamente, né, eu vou falar justamente, né, sobre a degradação do PLA em ambientes naturais, seus... deixa eu tirar isso aqui que está aparecendo na minha tela. Seus desafios, impactos ecológicos e estratégia para o tratamento de resíduos. O poliácido lático, né, PLA, é um polímero obtido a partir de fontes renováveis e amplamente utilizado como alternativa sustentável aos plásticos derivados do petróleo. Seu desenvolvimento surge da necessidade de reduzir a dependência de recursos fósseis e de minimizar os impactos ambientais associados aos plásticos convencionais. Então, o PLA surge, né, da necessidade de reduzir a poluição plástica, né, que vivenciamos, né, hoje em dia. No entanto, será que esse é um bom plano? Será que o PLA, por si só, isoladamente, né, ele poderia mitigar os problemas ambientais associados aos plásticos derivados do petróleo? A gente vai responder essa pergunta ao longo da palestra. Antes, vamos conhecer um pouquinho do PLA, seus monômeros e síntese. O PLA é um polímero termoplástico, ou seja, ele derrete ao ser aquecido. Isso é uma característica bastante interessante do ponto de vista da reciclagem. É um polímero classificado como biodegradável e compostável. No entanto, né, essa característica de ser biodegradável e compostável é em determinadas condições. Tenham isso em mente, pois esse é um ponto-chave, né, nessa apresentação. Também é um polímero biocompatível e ele possui boas propriedades mecânicas, como rigidez, resistência à tração, entre outros. Tudo isso, né, torna o PLA um polímero bastante popular e também pelo fato dele poder ser obtido a partir de fontes renováveis, como milho, cana-de-açúcar e beterraba. O PLA ele pode ser produzido a partir de 2 monômeros. Monômero é o nome dado à molécula que é utilizada na síntese do polímero. Aqui, nesse caso, pode ser o ácido lático ou o lactídeo, sendo que o lactídeo ele é obtido a partir do ácido lático. Ele é um dímero cíclico do ácido lático. Então, para a produção do PLA, um ou outro. No entanto, a principal rota de produção industrial do PLA segue dessa forma aqui, utilizando o lactídeo, pois é dessa forma que o polímero final vai apresentar características mais desejáveis. Então, aqui primeiro a gente tem que ter a produção do ácido lático, né? Partimos aqui como material renovável o milho, poderia ser outra fonte renovável, no entanto, o milho ele é o mais utilizável. O intuito é que a partir dessa fonte renovável seja produzido a glicose, pois é a partir da fermentação dela que é produzido o ácido lático. O ácido lático, posteriormente, ele passa por processos químicos, onde é convertido em lactídeo, e é esse lactídeo que é polimerizado para formar o PLA, né, o nosso polímero final. Aqui a gente tem uma ilustração disso, né, partindo do milho, a gente tem a produção aí de um produto de PLA, que no caso uma garrafa.
Aqui temos algumas aplicações do PLA. O PLA pode ser utilizado para a produção de dispositivos de fixação ortopédica, embalagens no geral. E um outro setor que vem adotando o uso de PLA é o de impressão 3D, né, como filamento. No entanto, essa é uma tecnologia que tem gerado bastante resíduo, inclusive o de PLA. Aqui temos outros produtos de PLA, brinquedos de PLA, itens de impressão 3D, capinha de celular e um copo descartável, entre outros produtos aí que existem de PLA. Na verdade, estamos vivendo um consumo muito grande de itens de PLA. Em 2021, o PLA teve uma apresentação no mercado de mais de 2 bilhões de dólares. E estima-se que neste ano esse valor dobre. Tudo isso graças, né, às características que o PLA apresenta, de ser um polímero renovável e também ser classificado como biodegradável. No entanto, isso pode ser um erro. Existem sérias preocupações, né, com esse grande consumo de PLA, pois mesmo sendo um polímero biodegradável, ele não se decompõe completamente em ambientes naturais. Isso não é falado, isso não é colocado da maneira que devia. É só colocado lá o selo de biodegradável e acabou, não fala as condições para isso. E isso acaba gerando engano. É um polímero sustentável? Se comparado com outros polímeros, né, obtidos de fontes fósseis, sim, ele é sustentável. No entanto, o seu descarte, né, o seu consumo tem que ser adequado, né, precisa ser bem pensado. Então, vamos ver essa questão da biodegradabilidade do PLA em compostagem e no ambiente natural? Os polímeros biodegradáveis, eles surgiram, eles são considerados uma alternativa promissora, uma alternativa promissora para reduzir os impactos ambientais causados pelo acúmulo de plásticos, pois eles são convertidos pela ação de micro-organismos em água, dióxido de carbono e biomassa, que são produtos reutilizados pelo meio ambiente. Então, aí está a vantagem de utilizar um polímero biodegradável. No entanto, o PLA ele só se decompõe de forma eficiente nesses produtos quando colocado em condições controladas de compostagem industrial. Esse processo de compostagem industrial ele transforma resíduos sólidos orgânicos em substratos agrícolas, sendo necessário as seguintes condições: alta concentração de micro-organismos, temperaturas termofílicas entre 55 e 75 graus Celsius e alta umidade. Tá? São necessárias essas condições. Então, o PLA ele é um polímero biodegradável nas condições de compostagem industrial, sendo necessário essas condições para que a sua biodegradação ocorra de forma eficiente. E por que essas condições são necessárias? A decomposição do PLA ela ocorre em duas etapas, né? A biodegradação dele ocorre em duas etapas. A primeira é a biótica, onde ocorre a hidrólise das cadeias poliméricas do PLA, que eu representei aqui para essas bolinhas azuis unidas. E nessa etapa de hidrólise é necessário uma alta temperatura e uma alta umidade para que a hidrólise ocorra de forma eficiente, para que a quebra das cadeias por moléculas de água ocorra de forma eficiente. Então, essa quebra vai gerar, como produto, oligômeros de PLA e ácido lático. Na segunda etapa, né, já na segunda etapa, que é a biótica, ocorre a assimilação desses produtos da hidrólise por micro-organismo, culminando aí na formação de biomassa, dióxido de carbono e água. Então, a gente observa que é necessário, né, na primeira etapa, uma alta temperatura e uma alta umidade, e na segunda etapa, a presença de micro-organismo. Então, esses três fatores são necessários para que ocorra a biodegradação do PLA de forma eficiente. Outra coisa,
Para que um polímero biodegradável seja considerado compostável, ele precisa atender às especificações da norma EN 13432/2000, estabelecida pelo Comitê Europeu. Segundo essa norma, o produto deve se desintegrar de modo que reste menos de 10% da massa inicial em fragmentos maiores que 2 milímetros após 12 semanas, 84 dias, e alcançar 90% de mineralização medida pela conversão em dióxido de carbono em menos de 6 meses, 180 dias. Então, né, em 180 dias, o material tem que estar pelo menos 90% decomposto. Eu trouxe aqui alguns estudos que abordam, né, sobre a biodegradabilidade do PLA em compostagem doméstica e industrial e no meio natural. Esse primeiro estudo aqui, os autores avaliaram 3 itens de PLA: garrafa, bandeja e recipiente de frios, expostos em condições de compostagem industrial, ou seja, com temperaturas termofílicas, aqui maior que 55 graus Celsius, alta umidade e também, né, alta concentração de micro-organismos. A gente pode observar que a bandeja e o recipiente de frios, eles se decomporam completamente em até 30 dias, e a garrafa se desintegrou completamente em até 45 dias. Aqui no dia 30 ainda tinha alguns fragmentos de PLA. No entanto, todas as amostras, né, ficaram dentro do tempo estabelecido pela norma, né, mostrando que nesse caso, né, nas condições de compostagem industrial, realmente o PLA apresenta uma biodegradabilidade, né, eficiente e se comporta, né, como um polímero compostável. Já nesse estudo, os autores eles avaliaram fibras de PLA em 2 ambientes diferentes. No primeiro, em compostagem doméstica, nesse primeiro quadro aqui, em compostagem doméstica, onde a gente tem uma temperatura mais amena, de 28 graus Celsius, e o segundo, em condições de compostagem industrial, onde a gente tem uma temperatura termofílica de 58 graus Celsius. A gente pode observar, né, no caso aqui da amostra sob condições de compostagem industrial, que ambas se desintegraram completamente em até 21 dias. No entanto, quando colocadas em ambiente de compostagem doméstica, nenhuma das amostras apresentou decomposição significativa em até 98 dias de teste, né, nos 98 dias de teste. Essa diferença no resultado é porque a compostagem industrial, ela não alcança as condições que encontramos em usinas de compostagem, né, onde ocorre a compostagem industrial, onde podemos ter temperaturas mais elevadas, né, temperaturas termofílicas. Na compostagem doméstica, a gente temos, né, temperaturas mais amenas, e isso com isso, né, as etapas de biodegradação do PLA, né, são significativamente reduzidas, né, ocorre, né, a falta de fatores necessários para que ocorra essa biodegradação, então ela é prejudicada. Isso pode fazer com que o material demore mais tempo para que ocorra aí a biodegradação, fazendo com que ele ultrapasse o estabelecido pela norma. Isso foi apresentado aqui por esse estudo de Solano e colaboradores de 2022, onde eles não registraram a decomposição de amostra de PLA após 217 dias de compostagem, né, em compostagem doméstica a 25 graus Celsius, ultrapassando o limite estabelecido pela norma, que é de 180 dias. Nesse caso aqui, a gente observa que a biodegradação do PLA já é prejudicada e que ele não se comporta como um polímero compostável. Então, a gente vê que realmente depende de certas condições para que ele seja considerado um polímero compostável.
Esse estudo aqui ele é bastante interessante, pois os autores eles mostram a influência da temperatura, da umidade e da presença de micro-organismo na decomposição do PLA. Amostras de PLA foram expostas a três temperaturas diferentes, 37, 50 e 55 graus Celsius, e em três meios: compostagem, extrato de solo e água estéril. Sendo na compostagem a quantidade a umidade, né, e a concentração de micro-organismos maiores que no extrato de solo, e aqui, como a água é estéril, né, não há presença de micro-organismo. Nesse caso aqui, a taxa de degradação do PLA foi medida pela diferença de pH, né, onde a linha preta é da amostra padrão e a cinza da amostra analisada. A 37 graus Celsius, né, a gente pode observar que praticamente não houve mudança, né, em nenhuma das amostras após um ano. No entanto, com o aumento da temperatura, a gente já pode ver mudanças mais expressivas, principalmente nos sistemas contendo micro-organismo, que é a compostagem e o extrato de solo. Aqui, na água estéril, por não ter micro-organismo, acaba tendo uma estagnação da degradação. E comparando a compostagem com o extrato de solo, a amostra de PLA, ela se desintegra com mais intensidade no sistema contendo, no sistema de compostagem, pois, né, aqui a gente tem uma maior umidade e uma maior concentração de micro-organismo. Então, a gente observa que, de fato, né, esse estudo comprova isso, né, de fato, para que a biodegradação do PLA ocorra de forma eficiente, é necessário esses três fatores: alta temperatura, alta umidade e alta concentração de micro-organismo, que são, né, condições típicas de uma usina de compostagem. No entanto, não são condições encontradas no ambiente natural. No ambiente natural, a gente tem escassez de organismos capazes de assimilar o PLA, e a temperatura no ambiente natural é bem mais baixa, né? O que torna o processo de biodegradação do PLA extremamente mais lento, podendo levar anos para que ocorra de forma completa. Isso é comprovado aqui nesses dois estudos. Né, no primeiro, filmes de PLA foram expostos no Mar Báltico, com temperaturas variando de 4 a 21 graus Celsius. A gente não foi observado nenhuma mudança significativa da massa do material após 486 dias de teste, né, 16 meses. No segundo, as amostras foram expostas no Mar da Califórnia, com temperaturas de entre 14 e 24 graus Celsius. E também não foi observada mudanças significativas na decomposição do material após 428 dias de teste. Então, esses trabalhos eles mostram que o descarte inadequado do PLA pode contribuir para a poluição plástica. E ainda pior, como o PLA é um polímero, né, e o polímero pode fragmentar, o PLA ele pode contribuir para a formação de microplástico, acabando causando ainda um maior impacto ambiental. Sobre isso, microplásticos de PLA já foram detectadas nas regiões polares do Ártico e também em mexilhões e ostras extraídas de uma importante região francesa de produção de molusco. Então, como a gente está tendo aí contaminação em animais, pesquisadores então acabaram desenvolvendo testes de ecotoxicidade de microplásticos de PLA
em ambiente controlado de laboratório, expondo organismos modelos, né, para ver quais seriam as consequências disso. Então, eles exporam mexilhões, camarões, anfípodes e camundongos por 14, 7, 60 e 28 dias, respectivamente. E os resultados, né, mostraram efeitos adversos, como estresse oxidativo, comprometimento metabólico, respiratório, neural, danos teciduais, interferência no crescimento, entre outros. Então, de fato, o PLA ele pode oferecer riscos aos ecossistemas. Tudo isso que a gente viu até agora, né, mostra o risco do termo biodegradável e até mesmo compostável utilizado para classificar o PLA ser associado a formas de descarte convencionais ou até mesmo inadequado. As pessoas já descartam de forma inadequada plásticos convencionais, né, derivados do petróleo, né, que dirá plásticos que carregam o selo de 100% biodegradável e compostável, né, já que esses termos pode justamente remeter ao que está mostrando nessa imagem, né? De jogou o material lá no meio ambiente, ele vai se decompor completamente, contribuindo para o ecossistema. No entanto, esse é um pensamento errôneo, né? Já que, como vimos até agora, né, o PLA ele só se degrada, só se decompõe de forma eficiente em condições de compostagem industrial. E aí, né, até mesmo, né, essas usinas, né, esse é um problema, né, o PLA só se decompõe em condições de compostagem industrial, mas até mesmo, né, as usinas de compostagem apresentam limitações, como escassez de instalações adequadas, altos custos energéticos, podem gerar microplásticos e contaminar o composto final, podem apresentar baixo pH resultante da decomposição do PLA, já que da decomposição do PLA é gerado ácido lático, né, então acaba baixando o pH. E presença de impurezas como partículas de vidro, metal ou outros polímeros que comprometem a qualidade do material destinado ao solo agrícola. Aqui nessa imagem, essa daqui, temos uma usina de compostagem em Massachusetts, e aqui, nessas outras duas, são registros de trabalhadores dessa usina que encontraram restos de plástico, né, que não são biodegradáveis, que contaminaram o composto final. Então, nem mesmo essas usinas de compostagem são capazes de lidar com essa demanda, né, de PLA. Assim, né, nesse cenário de crescente consumo de PLA, sua lenta decomposição no meio ambiente e as limitações das usinas de compostagem, torna-se necessário a adoção de uma gestão mais eficiente de reciclagem desses materiais. E aí, as soluções mais promissoras são a reciclagem mecânica e a reciclagem química. Comparando com a compostagem, a reciclagem mecânica e a reciclagem química apresentam os menores impactos ambientais, pois, diferente da compostagem, eles não precisam da matéria-prima virgem para produzir o produto de PLA. Eles pulam essa etapa de plantio, né, do cultivo, né, essa etapa do cultivo, da colheita, para produzir o material. Então, eles pulam essa etapa. Não é necessário, por exemplo, a retirada do milho para produzir plástico, né, que poderia estar servindo como um alimento para a população. Então, isso é interessante do ponto de vista econômico, né, e sustentável. Então, a reciclagem de resíduos de PLA por vias mecânicas e química tornam-se um passo essencial para a economia circular e para um futuro mais sustentável do PLA. Então, eu vou falar um pouquinho desses dois processos, começando com a reciclagem mecânica. Então, aqui a gente está falando já
de sair, né, desse ambiente de compostagem industrial, né, que é limitado, né, e quando a gente realiza esse processo de compostagem industrial, a gente ainda vai continuar precisando do recurso, né, renovável, né, o que aí entra questões políticas, econômicas, porque a gente está precisando de terras de uma grande extensão para o cultivo, e a gente está precisando tirar esse alimento, né, esse alimento para produção de plástico, que serviria para a população. Então, a gente pula essas questões, né, que envolveria a compostagem, e a gente vem para dois processos, né, onde a gente não precisaria, né, desse recurso, né, desse alimento para a produção de polímero, que é a reciclagem mecânica e a reciclagem química. Então, começando aqui com a reciclagem mecânica, né, é um processo que transforma plásticos descartados em novos materiais com propriedades semelhantes ao do polímero original. Ela envolve etapas como coleta, triagem, limpeza, moagem e processamento sob altas temperaturas e cisalhamento. No entanto, o PLA é um polímero termicamente sensível. E aí, durante o reprocessamento, ele acaba liberando produtos gasosos como acetaldeído, ceteno, monóxido e dióxido de carbono, né? E isso, né? E essa decomposição térmica provoca perda de massa e enfraquecimento das propriedades mecânicas do material. Então, quando eu falo aqui, né, que ele produz novos materiais com propriedades semelhantes ao do polímero original, no caso do PLA, isso já não é uma realidade. No entanto, a indústria ela aborda estratégias, né, para contornar essas limitações, como misturar o PLA reciclado com PLA virgem ou outro polímero biodegradável, como policaprolactona e PBAT. Isso compensa a perda de propriedades mecânicas e melhora a resistência. Essa é uma estratégia bastante utilizada industrialmente, principalmente para embalagem. Outra estratégia é a aditivação, né? A adição de aditivos, como antioxidantes, estabilizantes térmicos e plastificante. Isso reduz a degradação durante o processamento, logo melhora o processamento. Eu coloquei aqui o esquema, né, das etapas envolvidas na reciclagem mecânica do PLA. Então, primeiro a gente tem a coleta dos resíduos, depois a gente tem a separação, aí segue para a lavagem do material, e após seco é realizado a moagem, né, para fragmentar esse material, e depois é realizado um reprocessamento, né, onde esse material ele vai ser homogeneizado, né, e vai ser fragmentado para formar o que chamamos de pellet. Esses pellets, depois, eles são levados para algum processamento para que seja produzido o produto final. Aqui, nesse caso, eu trouxe sopro por extrusão, né, que é utilizado para a produção de hipóteses, mas poderia ser outro processo. Aqui, nesse caso, a gente tem uma extrusora, né, a representação de uma extrusora, e aqui o funil dela. Então, nesse funil é colocado o PLA, né, os pellets de PLA reciclado, e o aditivo ou outro polímero que se deseja para fazer a mistura. Então, esse material desce aqui para essa região aqui, que é aquecida, tá? E nessa região, o material, ele, como o PLA, né, é um polímero termoplástico, ele vai amolecer. Então, a gente tem aqui essa rosca que vai girando, e no que ela vai girando, ela vai homogeneizando esse material, né, e vai empurrando ele para frente até chegar aqui nesse cabeçote. Esse cabeçote vai extrusar o material aqui para esse molde, e depois é realizado um sopro de ar comprimido aí para moldar esse material. Eu tenho melhor isso explicado aqui desse lado.
Então, a gente primeiro, né, o material primeiro é extrusado dentro do molde, depois o molde é fechado e depois é realizado um sopro de ar comprimido dentro desse material para que ele infle, para que ele estire. E aí, esse material, quando ele é inflado, ele vai encostar na parede do molde, que é uma região fria. Né? A parede do molde ela é fria. Então, quando o material que está aquecido entra em contato com essa parede fria, ele esfria, né? E endurece. E aí, o molde é aberto, as rebarbas são tiradas, a gente tem a produção aí do produto final reciclado. Aqui, o outro processo é a reciclagem química, né? Que é um processo em que o polímero é decomposto, geralmente por meio de processos de despolimerização em produtos químicos de alto valor, que de outra forma seriam perdidos. A despolimerização ela é o inverso da polimerização. Na polimerização, a gente está pegando as moléculas, estamos repetindo elas, né, até formar uma enorme cadeia. Né? Então, a gente está tendo repetição dessa molécula. Isso chama-se polimerizar. Já na despolimerização, a gente está quebrando essas moléculas. Então, a gente está despolimerizando. E aí, a gente está formando moléculas menores, mais simples. Existem diversas rotas para a reciclagem química. No entanto, as principais, as mais estudadas, são a hidrólise, que produz lactídeo ou ácido lático, e a alcoólise, que produz éster de lactato. Mas a gente tem outras rotas, como pirólise, que produz lactídeo, a monólise, que produz aminas, enzimólise produz oligômero de PLA e hidrogenólise produz álcools. Então, aqui a gente já vê o quão versátil é essa rota, né, esse processo de reciclagem química. Dependendo do meu setor na indústria, da área em que eu atuo, eu posso querer a produção de aminas. Né? Eu posso pegar os resíduos de PLA e querer produzir aminas. Então, eu vou fazer uma monólise. Se eu preciso de álcools, eu vou realizar uma hidrogenólise. Se eu preciso de éster de lactatos, que atua como solvente, eu vou realizar uma alcoólise. Se eu quero usar, né, os resíduos de PLA para produzir o próprio PLA, eu uso a hidrólise, né, já que ela produz lactídeo ou ácido lático. Temos aqui, né, o esquema das etapas envolvidas na reciclagem química. Então, também primeira coleta, triagem do material, depois esse material é passado por um processo químico, um daqueles que eu falei, é a hidrólise, a alcoólise, a monólise, para formar a molécula desejada. E aí, se essa molécula for o lactídeo, por exemplo, eu posso utilizá-lo para produzir PLA, e aí eu posso produzir novos produtos de PLA. Agora, se for outra molécula, como um éster de lactato, uma amina, eu posso direcioná-la para a indústria para outras aplicações, como para a área alimentícia, farmacêutica, de cosmético e entre outros. Então, eu vou falar um pouquinho, né, das duas rotas mais utilizadas, né, mais estudadas da reciclagem química, que é a hidrólise e a alcoólise. Tá? Começando, então, pela hidrólise. É uma reação química em que moléculas de água quebram as ligações extras da cadeia polimérica do PLA, essa ligação aqui. A hidrólise ela permite obter como produto ácido lático ou lactídeo, dependendo do pH do meio reacional. Então, a reação vai fazer com que haja a ruptura dessa ligação aqui, e se eu tiver em meio ácido, eu vou formar ácido lático, e se eu tiver em meio básico, eu vou formar o lactídeo. O ácido lático ele pode servir, né, para ser convertido em lactídeo ou para ser aplicado em alguma indústria, como na indústria de alimentícia, para a produção de iogurte, queijo, para a produção de cosmético. Aqui eu coloquei esse tônico aqui, que tem na composição ácido lático. Então, dependendo da aplicação, né, da aplicação desejada, eu envio esse ácido lático. Já o lactídeo, é interessante que eu possa utilizar ele, né, no caso, para a produção do PLA, e aí eu vou ter o fechamento do ciclo de vida do PLA. Né? Então, eu tenho o resíduo do PLA, para esse resíduo é realizada a hidrólise em meio básico,
e aí eu formo um lactídeo, depois esse lactídeo eu polimerizo, formando um novo produto de PLA. E aí depois esse produto, né, que vira resíduo, novamente, né, sofre a hidrólise, forma o lactídeo e assim por diante. Então, tem o fechamento do ciclo de vida do PLA, e isso é inteiramente interessante, né, pois, né, é um processo bastante sustentável. A alcoólise, ela já tem um outro viés, né? Ela promove a quebra da ligação éster da cadeia polimérica por meio da reação com álcools, resultando na formação de éster de lactato. Eu não falei na outra imagem, né? Esse R aqui ele representa a cadeia polimérica, a repetição desse termo aqui. Aí eu estou representando por esse R. Nesse caso aqui, esse R2' é a cadeia do álcool. Então, eu vou ter a quebra dessa ligação aqui, saindo esse grupo aqui, o resto da cadeia, e ele vai ser substituído por esse grupo aqui, o hidrogênio mais a cadeia do álcool, formando o éster de lactato. E aqui eu posso utilizar vários tipos de álcool, né? E sendo que cada álcool irá gerar o correspondente éster de lactato. Se eu usar o metanol, eu vou gerar o metilactato. Se eu usar o etanol, vou gerar o etilactato. Se eu usar o propanol, vou gerar o propilactato e assim por diante. Esses compostos, eles são considerados, né, substitutos verdes para solventes tradicionais à base de hidrocarbonetos, devido à sua facilidade de manuseio, baixa toxicidade, biodegradabilidade e menor impacto ambiental. Então, são solventes considerados verdes, que têm várias aplicações na indústria, né, como na indústria farmacêutica, de cosmético, na indústria alimentícia. Pode ser utilizado para a produção de tintas, de material de limpeza, revestimento. Então, são moléculas de alto valor, né, que pode ser obtida a partir da reciclagem química do PLA. Então, né, a alcoólise ela também representa um destino muito promissor para os resíduos de PLA. Uma questão que pode surgir, né, é qual das rotas de reciclagem de resíduos de PLA é mais adequada à reciclagem mecânica ou à reciclagem química. Então, vamos fazer um breve comparativo entre as duas. Quanto à qualidade do material, né? Na reciclagem mecânica, o material sofre perda de propriedades, né, ao longo dos ciclos, né, devido à degradação térmica do PLA, o que muitas das vezes leva a um produto de menor qualidade. Já a reciclagem química, ela permite recuperar monômeros, ácido lático ou lactídeo, ou derivados, né, como éster de lactato, e possibilita o fechamento do ciclo de vida do PLA, né, se for produzido lactídeo ou até mesmo ácido lático, já que ele pode ser convertido em lactídeo. Então, enquanto a reciclagem mecânica ela prolonga a vida do material, a reciclagem química ela pode reinseri-lo no ciclo produtivo com qualidades equivalentes ao material original. Quanto à sensibilidade à contaminação, né? Na reciclagem mecânica, né, a reciclagem mecânica ela é muito sensível, né, exige triagem rigorosa. Já a reciclagem química ela é mais tolerante, né, consegue lidar melhor com os resíduos mistos. E o produto final pode ser purificado. Com relação ao impacto ambiental, né, a reciclagem mecânica ela possui um menor consumo energético, mas pode gerar material de menor vida útil. Já a reciclagem química ela pode ter maior consumo energético, né? Porém, recupera matéria-prima, né? Recupera a matéria-prima do PLA, né? Que é o lactídeo, e produz, né? E ela pode produzir solventes verdes, né? Que são os ésteres de lactatos. Observamos que as duas rotas, né, os dois processos, né, reciclagem mecânica e a
e a reciclagem química, elas possuem pontos fortes e pontos fracos, né? Então, qual seria a melhor opção? A resposta é: não é nenhuma nem outra, né? O ideal é um sistema integrado. A reciclagem mecânica, quando possível, e a reciclagem química para resíduos degradados ou contaminados, né? O PLA, mesmo ele tendo uma degradação lenta no meio ambiente, né, não quer dizer que ele não sofra nenhuma degradação. Então, se a gente pega um material, a gente coleta esse material que já tem uma certa degradação, não é interessante levar ele para reciclagem mecânica, onde ele vai ter mais degradação ainda. O ideal seria levar ele para reciclagem química. Então, a gente pode ter aí um sistema integrado. Então, né, a solução mais eficiente não está na substituição, né, de um processo pelo outro, né, mas na integração das rotas de reciclagem. Né. A reciclagem mecânica é essencial no curto prazo, mas a reciclagem química, né, representa um caminho estratégico para viabilizar a economia circular do PLA, né, já que ela também é bastante versátil e pode ser aplicada em diversas indústrias. Né, como eu disse antes, dependendo da indústria que a pessoa tiver, que o pesquisador tiver, ele pode ter aí a geração de uma molécula essencial para a área. Então, eu trago aqui, né, as considerações finais. Como vimos, né, é fundamental cautela ao associar o termo biodegradável, né, ao PLA, né, uma vez que sua degradação depende de condições específicas, nem sempre presente no ambiente natural. Não que o termo biodegradável não possa ser utilizado, né, mas quando utilizar, esclarecer, né, que a biodegradabilidade é sob condições de compostagem industrial, né, para que não gere dúvidas, não gere enganos, né. Por exemplo, a gente precisa divulgar isso. Se for colocado em um resumo, né, de um trabalho como resumo, e aí a gente não pode ter, né, escrever muita coisa, colocar pelo menos que ele é biodegradável em determinadas condições. Agora, se for um artigo, a gente já pode explorar melhor isso, colocar que ele é biodegradável em condições de compostagem industrial, né, com altas temperaturas, né, alta umidade e alta concentração de micro-organismos, para evitar que continue sendo proliferado por aí, continue sendo divulgado por aí que ele é só um polímero biodegradável. Né? E aí a comunidade científica também acaba se enganando com esse termo, né? E acaba sendo só divulgado isso. É um polímero biodegradável, é biodegradável. Em que condições? Isso não é falado. Isso não é divulgado, não está sendo divulgado como deveria. Outro ponto, o crescimento, né, no consumo de PLA deve ser acompanhado por estratégias eficazes de gestão de resíduos, garantindo um destino ambientalmente adequado. No momento, né, estamos enfrentando falta de usinas de compostagem adequada e limitações tecnológicas e econômicas. Né? Dessa forma, estamos substituindo um problema por outro se não tiver planejamento. Né? Que adianta a gente ter um polímero que é biodegradável, mas eu não investir em formas aí de tratar esses resíduos finais, né? Seja, né, em compostagem, que é o que a gente tem mais em voga, ou pelo menos em outros processos de reciclagem, como a reciclagem mecânica e a reciclagem química. Né? Precisa de estudo, precisa de pesquisa, de financiamento para essas duas outras rotas, né? Para esses dois outros processos. E então, torna-se indispensável, né, o fortalecimento de políticas públicas de gestão de resíduos, né, aliados a investimentos contínuos, né, em pesquisa e tecnologia de reciclagem, visando reduzir os impactos ambientais. Sobre isso, né, é necessário um investimento principalmente na área da reciclagem química. Claro que a reciclagem mecânica também precisa de investimento, mas comparando com a reciclagem química, a reciclagem mecânica ela já é mais consolidada industrialmente. Né? A reciclagem química ela está em desenvolvimento, né? em expansão, né? E é uma alternativa promissora, né? Para recuperar o valor do material, né? Que seria descartado. Né? Logo, é necessário desenvolver mais
essa área. E, claro, né, criar essa consciência de que essas duas rotas elas podem trabalhar junto, né, esses dois processos, né, a reciclagem mecânica e a reciclagem química, né, elas não precisam brigar uma com a outra, né, são processos que podem ser utilizados juntos, né. Com isso, né, eu finalizo a minha apresentação, né, palestra, e eu gostaria de agradecer, né, a todos, né, pela atenção, expresso a minha gratidão, né, ao primeiro simpósio acadêmico de engenharia, né, pela oportunidade, pelo espaço concedido, né, para divulgar, né, a divulgação desse trabalho, né. Agradeço também as minhas instituições de origem, a UFRJ e o IMA, e as agências de fomento CAPES e CNPq, né, que pelo apoio à pesquisa. Então é isso. Aqui está meu contato, né, caso desejam fazer alguma pergunta, né, posteriormente. Eu não deixei as referências do trabalho, que era bastante referência, mas eu possuo as referências, caso alguém queira, só entrar em contato. Certinho, então, Raquel. Muito obrigado pela sua participação, tá? Pela sua apresentação. E nos vemos no resto do evento, então, tá? Obrigada. Eu que agradeço. Até mais.